polícia para a moto da senhora que estava no lugar errado e logo 10 generais aparecem. Era uma manhã qualquer em Vista Serena, uma cidadezinha de aparência pacata. As ruas de paralelepípedos reluziam com a luz do sol. Pássaros cantavam e as flores exuberantes nas janelas das casas colorindo o cenário. No entanto, uma sombra inusitada pairava sobre a cidade. Darlene, uma mulher idosa e excêntrica, surgiu como um cometa no céu azul, montada em uma moto reluzente que mais parecia um sonho sobre rodas. Seu cabelo grisalho voava em mechas desordenadas ao vento, e ela vestia um couro tão brilhante que poderia refletir os pensamentos mais obscuros dos moradores. Assim que Darlene fez sua entrada triunfal, os sussurros começaram. Quem era aquela mulher? O que ela fazia em uma cidade tão pequena? E, principalmente, o que tinha de tão especial sua moto que cintilava sob o sol? Os habitantes de Vista Serena se juntaram em grupos, trocando olhares desconfiados, enquanto a curiosidade fervia nas mentes de todos. A polícia, sempre atenta na cidade, não podia ignorar a cena. Com sirenes ao fundo que cortavam a tranquilidade, 2 oficiais se aproximaram de Darlene, com expressões que mesclavam tensão e ceticismo. Afinal, uma mulher idosa de moto em um lugar como aquele já era motivo suficiente para levantar suspeitas. O que parecia ser uma simples abordagem rapidamente se tornou algo mais profundo, algo envolto em mistério. Mas como se não bastasse, a atmosfera ficou ainda mais eletrizante quando, em um piscar de olhos, 10 generais apareceram, surgindo de diferentes direções, como sombras do passado que se recusavam a morrer. Os uniformes, desgastados e manchados, carregavam histórias e segredos obscuros. E os olhos de cada um brilhavam com um tipo de angústia que apenas quem carrega um fardo pode entender. O murmúrio na praça imediatamente se intensificou. A cidade, que parecia um refúgio, agora transbordava de insegurança. Darlene, por dentro, fervilhava em um tumulto de emoções. Ela sabia mais do que estava disposta a revelar. Aqueles generais, com suas cicatrizes e suas glórias, estavam ligados ao seu passado de uma forma que poderia derrubar reputações e expor segredos há muito enterrados. Os olhares apreensivos, as vozes que se elevavam em agitação, tudo isso estava próximo de explodir em um verdadeiro escândalo. Um general em particular, seu rosto marcado pelo tempo e pela dor, parecia mais do que um simples espectador. Havia um antagonismo em seus olhos que Darlene reconhecia, e isso a perturbava. Ele a desafiava silenciosamente, como se dissesse que o seu silêncio poderia custar muito mais do que ela estava disposta a pagar. A cidade agora era um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento poderia ser fatal. Enquanto os oficiais tentavam decifrar o que se passava, o que deveria ser apenas mais um dia tranquilo transformava-se em uma espiral de traições e lealdades questionáveis. Darlene ponderava se deveria esconder o que sabia, ou se era hora de finalmente expor os segredos que a perseguiam. O que estava em jogo não era apenas sua própria vida, mas também o futuro daquela cidade, mergulhada em mistério e conflito. E assim, a pergunta mais inquietante pairava no ar.
Até onde Darlene iria para proteger seu passado e enfrentar os demônios que a atormentavam? Enquanto as sirenes ecoavam, um mistério sinistro se desenrolava, envolvendo não apenas Darlene, mas todos em Vista Serena. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Darlene estava paralisada. A tensão na praça era palpável, como se o ar estivesse carregado de energia estática. Olhos curiosos, sussurros nervosos e o inconfundível som da sirene cercavam sua presença. Os 10 generais se organizaram em uma linha enérgica. Cada um emanando um poder que desafiava a realidade da pequena cidade de Vista Serena. Um deles, o mais velho, se destacou. Seu olhar penetrante fixou-se em Darlene como uma flecha certeira. A multidão estava em um silêncio absoluto, a expectativa crescente. Então, tudo mudou em um piscar de olhos. O estrondo súbito cortou o ar. O barulho de uma explosão. O chão tremeu sob os pés dos presentes. A cena se transformou em um caos instantâneo. As pessoas gritavam, correndo em direções opostas, buscando abrigo. Darlene, por um momento, ficou imóvel enquanto os mamíferos da cidade se dispersavam como folhas ao vento. O calor da realidade bateu forte em seu peito. Ela sabia o que estava acontecendo. Os generais mudaram de expressão. O rosto do homem mais velho, antes controlado, agora estava desfeito em terror. Ele se virou, gritando ordens, mas a confusão era total. Darlene sentiu um nó na garganta. Ela não estava ali por causa de um simples incêndio. Aquela explosão tinha a ver com seu passado, com segredos que ela acreditava enterrados. E então, como se uma cortina tivesse se levantado, Darlene percebeu alguém no meio da multidão. Um jovem com um capuz, sua figura parecendo quase sobrenatural no meio do pânico. Ele estendeu um braço, apontando diretamente para ela. Os olhos dele brilhavam como chamas em uma noite escura. Algo nele a intrigava e uma sensação de déjà vu a invadiu. Darlene! A voz do jovem ecoou como um trovão. Você não pode fugir da verdade! Um novo choque se instalou no ar. A multidão hesitou. Ele a conhecia? Ele sabia quem ela realmente era? Darlene sentiu um frio na espinha. As memórias de um passado obscuro surgindo com ferocidade. O que ele sabia sobre ela? Sobre os generais que pareciam tão intimidados? Ela não sabia como reagir. As palavras no fundo de sua garganta estavam presas. Um misto de medo e raiva. Os generais se entreolharam. O homem mais velho, agora a braços com a realidade, fez um passo à frente. Não! Isso não pode estar acontecendo! Sua voz era um lamento, como quem perdeu a esperança. Matérias de jornal sobre desaparecimentos, traições do exército e alianças inusitadas começaram a fluir em sua mente. Quando a fumaça começou a se dissipar, outro silêncio profundo tomou conta.
O jovem no capuz tinha desaparecido, mas sua presença ainda vibrava no ar. Uma nova onda de murmúrios se espalhou pela multidão. As pessoas começaram a apontar, sussurrar, conectar pontos que Darlene quis que fossem reais. Ela olhou para os generais, um deles agora encostado em sua moto. Você sabia, não sabia? Ele a desafiou. A tensão era insuportável. Os olhos dele revelavam um desespero misturado ao desprezo, como se ela tivesse deixado um lado sombrio dela escapar. É hora de você decidir, Darlene. O que você vai fazer agora? A pergunta ecoou como um ultimato em meio ao desespero. O que estava em jogo não era apenas sua segurança, mas a verdade que todos pareciam temer. E no fundo, em seu coração, ela sabia que não tinha para onde correr. Enquanto a cidade se tornava um palco de revelações, Darlene se perguntava até onde sua história poderia levá-la. O caminho estava mais nebuloso do que nunca. E a resposta poderia não ser apenas o que ela estava disposta a enfrentar, mas o que ela realmente havia deixado para trás. Darlene sabia que as coisas não poderiam ficar mais complicadas. Seu coração batia rápido e a tensão na praça era quase insuportável. Mas o olhar feroz e intenso do homem mais velho a desafiava. O que mais eles sabiam? Poderia ter sido tão ingênua em achar que poderia ficar longe do seu passado? Então a fumaça se dissipou, e o que ficou nu como um fio exposto foi um eco de mistérios. Oh! Ainda maiores! O estrondo da explosão ainda ressoava nos ouvidos, mas o que aconteceu a seguir ninguém poderia prever. Um grito rasgou a atmosfera, tão agudo que poderia partir o coração. A multidão parou e todos olharam para o ponto onde o tio de Darlene, Jorge, costumava ficar. Ele nunca deveria estar ali. Mas agora ele estava caído no chão, a camisa branca manchada de vermelho. Um segundo passou em câmera lenta. A dor nos olhos de Darlene era palpável. O homem que ela sempre admirou, que sempre foi seu apoio, estava agora diante dela, ensanguentado. Não, não, isso não pode ser verdade! O ar fugiu do seu corpo. Em suas mãos, a moto conseguiu fazer com que ela se mantivesse firme, mas por dentro, tudo desmoronou. Os generais, que antes pareciam ter algum controle, agora estavam em pânico. O velho olhava ao redor, seu rosto se contorcia em uma mistura de desespero e algo mais. Algo que ninguém poderia decifrar. Ele sussurrou algo que Darlene não conseguiu ouvir, mas sua expressão dizia tudo. Sinto muito. Então, aquela figura do jovem com capuz ressurgiu na sua mente. O que ele sabia? Ele tinha dedo nessa tragédia. Darlene não conseguia processar. A imagem do tio caindo e a sensação de traição estavam se entrelaçando como uma cobra ao redor de seu coração. Os murmúrios na multidão se tornaram gritos de horror. Alguém se agachou perto de Jorge, tentando estancar o sangramento. Os dois oficiais da polícia, antes cautelosos, agora estavam em atividade máxima. Um se afastou para chamar atendimento médico, enquanto o outro observava as reações em volta. Isso é um atentado! Ele gritou, e a frase disparou um novo tipo de pânico. Darlene viu os rostos do passado surgindo nas memórias dela.
Velhas traições, promessas quebradas e segredos enterrados começaram a emergir como fantasmas. Darlene, a voz do homem mais velho cortou a confusão. Você precisa nos contar a verdade. É a única forma de... Mas Darlene não ouviu. Olhos lacrimejantes se fixaram no corpo do tio caído, e ela já não reconhecia mais a cidade que cresceu. A moto que antes simbolizava a liberdade, agora era um ícone de todo o horror que a cercava. E então o jovem do capuz surgiu mais uma vez, mas desta vez em direção ao homem mais velho. Você de novo! O que você fez? Gritou, sua voz subindo em um clamor de raiva. O olhar entre eles era uma dança de acusações não ditas. A multidão, antes em choque pelo que havia acontecido, agora parecia quase hipnotizada pelas trocas intensas. Aquelas palavras pareciam uma bomba e a tensão disparou. Darlene se sentiu orbitando em torno da cena. Estava claro, havia muito mais em jogo do que uma simples explosão ou uma briga de crime. Traições profundas e enganos, lanternas acesas no escuro. Enquanto Jorge era colocado em uma ambulância, o jovem gritou uma última vez para Darlene. A verdade está nas cartas, Darlene. Você sabe o que estou dizendo. Ele então desapareceu entre a multidão em pânico, como uma sombra em busca de refúgio. O caos tomou conta novamente. Darlene parou. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde as mentiras tinham ido? O que as cartas poderiam revelar? E, principalmente, quem realmente era ela no meio desse emaranhado de segredos? O passado a puxava de volta, mas ela estava disposta a enfrentar? Enquanto a luz do sol começava a se pôr, uma nova jornada se desenhava à sua frente. Ela sabia que não havia como voltar atrás. Darlene sabia que as coisas não poderiam ficar mais complicadas. Seu coração batia rápido e a tensão na praça era quase insuportável. Mas o olhar feroz e intenso do homem mais velho a desafiava. O que mais eles sabiam? Como ela poderia ter sido tão ingênua em achar que poderia ficar longe do seu passado? Então a fumaça se dissipou, e o que ficou nu, como um fio exposto, foi um eco de mistérios ainda maiores. O estrondo da explosão ainda ressoava nos ouvidos, mas o que aconteceu a seguir ninguém poderia prever. Um grito rasgou a atmosfera, tão agudo que poderia partir o coração. A multidão parou e todos olharam para o ponto onde o tio de Darlene, Jorge, costumava ficar. Ele nunca deveria estar ali. Mas agora ele estava, caído no chão, a camisa branca manchada de vermelho. Um segundo passou em câmera lenta. A dor nos olhos de Darlene era palpável. O homem que ela sempre admirou, que sempre foi seu apoio, estava agora diante dela, ensanguentado. Não, 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 não. Isso não pode ser verdade. O ar fugiu do seu corpo. Com as mãos agarradas na moto, ela se manteve firme, mas por dentro tudo desmoronou. Os generais, que antes pareciam ter algum controle, agora estavam em pânico. O velho olhava ao redor. Seu rosto se contorcia em uma mistura de desespero e algo mais, algo que ninguém poderia decifrar. Ele sussurrou algo que Darlene não conseguiu ouvir. A confusão se tornava opressiva, como uma neblina espessa tomando conta do lugar. O jovem do capuz havia desaparecido, mas seu olhar desafiador ainda reverberava em sua mente. O que ele sabia? Por que aquele homem mais velho a encarava com uma mistura de acusação e pena?
Darlene queria respostas, mas agora o universo parecia girar ao seu redor. O caos tomou conta novamente. "É um atentado!" gritou um dos oficiais. A multidão estava em uma onda de pânico. Barulhos de sirenes se tornaram cada vez mais próximos. Mas Darlene tinha a sensação de que a verdadeira confusão ainda estava por vir. E foi então que o velho general, aparentemente sem pensar nas consequências, deu um passo adiante. "Jorge!" ele chamou com uma voz repleta de desespero. "Você sabia que isso ia acontecer. Diga-me que não está envolvido nisso." O silêncio diante da acusação era ensurdecedor. E o olhar de Darlene se voltou para Jorge, agora cercado por pessoas que tentavam ajudá-lo. Mas ele apenas fechou os olhos e sorriu levemente. "Darlene", ele sussurrou, mas sua voz estava fraca. "Eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dele cortaram a atmosfera como uma faca. E a multidão prendeu a respiração. Ninguém se atreveu a acreditar no que estava ouvindo. "O quê? O que você quer dizer com isso?" O choque a deixava sem palavras e as lágrimas ameaçavam escorregar por seu rosto. As memórias de infância, os momentos que passaram juntos, tudo começou a se desintegrar diante daquela revelação. Uma avalanche de dúvidas se instalou em seu coração. "Darlene, tem muita coisa que você não sabe." Jorge conseguiu gaguejar. Mas, inesperadamente, ele parou, como se algumas palavras estivessem presas na garganta. Uma ânsia crescente invadiu os olhos de Darlene. O que ele estava tentando dizer? O que havia realmente acontecido? Os generais estavam em estado de alerta e o velho lançou um olhar que parecia combinado com uma súplica. "Não! Isso não pode acontecer agora! Precisamos sair daqui antes que seja tarde demais." Mas em vez de fuga, uma nova explosão, ainda mais poderosa, sacudiu a cidade. O chão tremeu sob seus pés e o caos se instalou novamente. A poeira levantou, obscurecendo a visão. Darlene se sentiu sendo arrastada, como se um redemoinho estivesse sugando tudo ao seu redor. Os gritos aumentaram, enquanto rostos desesperados buscavam abrigo. E novamente, o jovem do capuz apareceu, agora ao lado dos generais. "Darlene, você precisa escolher!" ele gritou, a voz subindo acima da confusão. "Você vai continuar acreditando nas mentiras ou vai se libertar? A verdade precisa sair." Nesse momento, a luz do dia desapareceu por trás das nuvens de poeira. A praça inteira parecia girar e algo dentro de Darlene murmurou que ela estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo para sempre. A verdade a aguardava. Mas a que custo? Ela olhou nos olhos do tio caído e percebeu que aquela batalha estava apenas começando e o seu mundo nunca mais seria o mesmo. O que mais estava enterrado sob a superfície? E até onde iriam esses segredos? Darlene sabia que as coisas não poderiam ficar mais complicadas. O ar estava pesado, como se a cidade toda tivesse segurado a respiração. Ela olhou para Jorge, o tio, caído no chão. A camisa branca manchada de vermelho e o passado que sempre tentou esconder começou a se descrever nas sombras de sua mente. O jovem do capuz, os generais, a explosão, tudo se entrelaçava de uma maneira que não fazia sentido. As sirenes de ambulâncias se misturavam aos gritos da multidão. Mas Darlene não ouvia nada disso. Ela estava presa naquele instante. Jorge, pálido, com uma expressão que parecia se debater entre dor e revelação. Um grito. Darlene!
Os generais se posicionaram, um deles segurando o velho em um estreito abraço de proteção. Precisamos sair daqui. O desespero nos olhares deles era contagiante, mas Darlene não podia se mover. A necessidade de entender o que estava acontecendo a paralisava. E então ouviu: "Você é uma traidora!" O grito ecoou por toda a praça. Era a voz do jovem encapuzado, agora mais próximo. Ele avançou, os feixes de luz do sol atravessando seu capuz e revelando um rosto juvenil, mas marcado pela raiva. "Todos estão perdendo tempo com suas mentiras. A verdade está aqui." Darlene sentiu seu coração se apertar. Ele a acusava. Mas isso não era tudo. Algo no seu tom, uma urgência, fazia seu sangue correr mais rápido. O que ele sabia? Em um movimento rápido, ele se virou, apontando diretamente para Jorge. O que você fez com ela?" Ninguém se atreveu a respirar. A multidão, agora hipnotizada, ia e vinha, murmurando, tentando decifrar os fragmentos de uma verdade que ainda estava oculta. Darlene trocou olhares com os generais e uma emoção mais profunda se instalou. Confusão e impotência. O velho general se aproximou de Jorge, que ainda estava caído. "Cada um de nós tem um passado, não é, Jorge?" O tom do general era um misto de reprovação e alívio. Darlene franziu a testa. O que estava acontecendo? Jorge fixou o olhar no tio e tudo pareceu parar. "Essa não é a hora para discutirmos isso", ele murmurou, sua voz quase inaudível. Mas então, ao tentar se levantar, um autocontrole desmoronou e seus olhos se esbugalharam. O jovem encapuzado, impaciente, avançou. "Darlene, ele está mais envolvido do que você imagina." E nesse instante, a multidão se dividiu em um silêncio absoluto. Os olhares se voltaram para Jorge, que, agora parecia diferente. Eu sou um agente?" A palavra escapuliu por entre os lábios dele como um eco de uma revelação. O choque atravessou a praça como uma eletricidade. E quem poderia acreditar? O Santo Jorge, sempre bondoso e protetor, tinha um papel em um mundo que Darlene nunca sonhou que ele poderia fazer parte. Darlene se sentiu girar, um turbilhão de emoções a atingindo. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, sua voz falhando. "Você estava espionando?" O peso da traição foi brutal. As lembranças das histórias que ele contava sobre como a vida era honesta, aventureira, agora se despedaçavam na luz crua da verdade. Os generais se entreolharam. Um deles parecia mais pálido do que o normal, os olhos arregalados, como se tudo tivesse mudado em um instante. "Isso mudará tudo para nós, Darlene", ele disse. Sua voz sombria. "Precisamos saber do que você sabe, e rápido! O tempo está se esgotando." Darlene, com coração na garganta, olhou para Jorge. A figura que sempre olhou para ela com amor, agora era uma peça em um jogo muito maior. "E se eu não quiser?" perguntou, hesitante, buscando uma saída para aquela narrativa cruel que se desenrolava à sua frente. O jovem encapuzado interrompeu, sua voz cortando a tensão do ambiente. "Você não tem escolha, Darlene. Tudo o que você acredita está prestes a desmoronar. A verdade está nas cartas, e elas estão gritando por você." E antes que Darlene pudesse responder, outra explosão ecoou. Não uma, mas várias, como filas de fogos de artifício.
iluminando o céu com caos e vibrações. A praça estava em um frenesi, com pessoas correndo, gritando ainda mais. E em meio a toda a confusão, Darlene se viu sem chão. O que mais a vida poderia atirar em seu caminho? O passado estava se revelando de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado. Enquanto as luzes piscavam, quase parecendo um sinal, Darlene percebeu. Algo dentro dela estava mudando. A verdade a aguardava, mas a que preço? E ela estava pronta para pagar? O jovem desapareceu novamente como uma sombra. E Darlene ficou ali, encarando Jorge, o homem que pensou que conhecia. O que mais as cartas tinham para revelar? Afinal, a batalha estava longe de acabar e ela sabia que nenhuma verdade é simples. Darlene estava paralisada. O ar estava cheio de tensão e o pânico da multidão parecia sufocante. A luz do sol começava a se apagar, sentindo-se ligeiramente opressora sob a nuvem de caos. O que mais poderia acontecer? O tiroteio ecoou pela praça, agora transformada em um campo de guerra. Então, uma figura conhecida cortou a multidão. Era o jovem do capuz novamente, o mesmo que havia invocado segredos obscuros. Darlene sentiu seu coração disparar. "Eu avisei você", ele gritou, com os olhos fervendo de uma paixão intensa. "Você não pode ignorar a verdade." Um segundo depois, ele apontou para Jorge. "Ele não é quem você pensa que é, Darlene. Ele é o verdadeiro culpado." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio. E Darlene não podia acreditar no que acabara de ouvir. O impacto foi instantâneo. Jorge, que estava tentando se levantar, hesitou. A expressão dele transparecia confusão e medo. E tudo que Darlene acreditou que sabia começou a desmoronar. "Calma! Você não sabe o que está dizendo!" Jorge protestou, mas sua voz estava trêmula. "Eu sei exatamente o que estou dizendo!" O jovem estava furioso e a multidão o ouvia com atenção. "Ele foi o responsável por tudo isso! Ele o traiu! Da mesma forma que vai te trair." Uma onda de choque percorreu a praça. Darlene sentiu como se o chão tivesse se desfazendo sob seus pés. "Traição?" Ela olhou para Jorge, que agora parecia uma sombra do homem forte que sempre conhecera. "O que está acontecendo, Jorge? Você precisa me dizer a verdade." Sua voz ganhou um tom de desespero. "Darlene, eu..." Ele hesitou. Não é tão simples. Corações batiam. O silêncio foi quebrado por um grito. O oficial da polícia interrompendo o tenso confronto. "Todos, afastem-se! Precisamos garantir a segurança." Darlene não conseguia pensar. Todos os momentos que vivera com Jorge, cada risada e cada segredo compartilhado, agora eram uma névoa. Poderia ele ser um traidor? E se o jovem estivesse certo? Então, um estrondoso barulho cortou a tensão novamente. Mais explosões. Darlene se virou para ver fumaça subindo de um prédio próximo. A cena era surreal e aterrorizante. A cidade estava em perigo. O jovem do capuz olhou para ela com os olhos ardendo e disse: "Você precisa fazer sua escolha, Darlene. A verdade ou a mentira. Essa é a hora." A adrenalina tomou conta enquanto ela via Jorge se distanciar dela, quase como se fugisse de uma verdade
que tinha certeza que era sua. Os generais estavam em alerta, e o velho que a encarava com um misto de desespero e expectativa. O que mais estava acontecendo ali? A cidade estava decaindo, e Darlene estava no centro de tudo. A multidão flutuava entre o pânico e a curiosidade. Darlene queria gritar, queria entender tudo, mas não conseguia organizar seus pensamentos. Por que Jorge estava quieto? O que ele realmente sabia? Um olhar entre eles, e ela soube algo que ela nunca poderia imaginar estava prestes a ser revelado. Então o jovem se aproximou dela. Se você não fizer algo agora, tudo vai desabar. O passado é um buraco negro, Darlene, e você tem o poder de decidir se vai afundar ou se libertar. E nesse instante, enquanto o caos reinava, um novo estrondo ressoou, e as portas do passado começaram a se abrir. A maior revelação ainda estava por vir. A verdade estava próxima, mas o que Darlene não sabia era que a traição tinha uma face que ela não esperava. E isso mudaria tudo para sempre. Darlene estava paralisada. O ar estava cheio de tensão e o pânico da multidão parecia sufocante. A luz do sol começava a se apagar, sentindo-se ligeiramente opressora sob a nuvem de caos. O que mais poderia acontecer? O tiroteio ecoou pela praça, agora transformada em um campo de guerra. Então, uma figura conhecida cortou a multidão. Era o jovem do capuz novamente, o mesmo que havia invocado segredos obscuros. Darlene sentiu seu coração disparar. "Eu avisei você!" ele gritou, com os olhos fervendo de uma paixão intensa. "Você não pode ignorar a verdade." Um segundo depois, ele apontou para Jorge. "Ele não é quem você pensa que é, Darlene. Ele é o verdadeiro culpado." As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio, e Darlene não podia acreditar no que acabara de ouvir. O impacto foi instantâneo. Jorge, que estava tentando se levantar, hesitou. A expressão dele transparecia confusão e medo, e tudo que Darlene acreditou que sabia começou a desmoronar. "Calma, você não sabe o que está dizendo", Jorge protestou, mas sua voz estava trêmula. "Eu sei exatamente o que estou dizendo." O jovem estava furioso e a multidão o ouvia com atenção. Ele foi o responsável por tudo isso. Ele o traiu da mesma forma que vai te trair. Uma onda de choque percorreu a praça. Darlene sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Traição? Ela olhou para Jorge, que agora parecia uma sombra do homem forte que sempre conhecera. "O que está acontecendo, Jorge? Você precisa me dizer a verdade." Sua voz ganhou um tom de desespero. "Darlene, eu..." Ele hesitou. Não é tão simples. Corações batiam. O silêncio foi quebrado por um grito. O oficial da polícia interrompendo o tenso confronto. "Todos, afastem-se! Precisamos garantir a segurança." Darlene não conseguia pensar. Todos os momentos que vivera com Jorge, cada risada e cada segredo compartilhado agora eram uma névoa. Poderia ele ser um traidor? E se o jovem estivesse certo? Então, um estrondoso barulho cortou a tensão novamente. Mais explosões. Darlene se virou para ver fumaça subindo de um prédio próximo. A cena era surreal e aterrorizante. A cidade estava em perigo. O jovem do capuz olhou para ela com os olhos ardendo e disse: "Você precisa fazer sua escolha, Darlene. A verdade ou a mentira? Essa é a hora." A adrenalina tomou conta, enquanto ela via Jorge se distanciar dela, quase como se fugisse de uma verdade que tinha certeza que era sua. Os generais estavam em alerta,
e o velho, que a encarava como um misto de desespero e expectativa. O que mais estava acontecendo ali? A cidade estava decaindo e Darlene estava no centro de tudo. A multidão flutuava entre o pânico e a curiosidade. Darlene queria gritar, queria entender tudo, mas não conseguia organizar seus pensamentos. Porque Jorge estava quieto. O que ele realmente sabia? Um olhar entre eles e ela soube algo que ela nunca poderia imaginar. Estava prestes a ser revelado. Então o jovem se aproximou dela. Se você não fizer algo agora, tudo vai desabar. O passado é um buraco negro, Darlene. E você tem o poder de decidir se vai afundar ou se libertar. E nesse instante, enquanto o caos reinava, um novo estrondo ressoou e as portas do passado começaram a se abrir. A maior revelação ainda estava por vir. A verdade estava próxima. Mas o que Darlene não sabia era que a traição tinha uma face que ela não esperava. E isso mudaria tudo para sempre. Num instante, uma luz ofuscante explodiu da direção do prédio. A explosão foi tão poderosa que as janelas estouraram como cristal. O choque físico fez Darlene tombar para trás. Ela ouviu gritos, não apenas da multidão, mas de algo mais profundo. Ponto. Algo que reverberava em sua alma. Quando ela se ergueu, sua visão estava embaçada e ela viu, em meio à fumaça e destroços, uma figura se erguia como uma aparição. Era Jorge, mas não era o tio que ela conhecia. Ele estava diferente, com os olhos brilhando, em uma coloração que parecia ativada pelo calor do fogo. Ele não era um homem, mas uma espécie de máquina. Um ciborgue, talvez? Uma versão retorcida da pessoa que ela amava. Darlene, eu estou aqui para te proteger. Ele gritou, mas sua voz eram ecos de metal misturados com promessas quebradas. Você deve saber a verdade. A cidade estava em chamas, mas o foco dela estava em Jorge. Homem ou máquina? O que você fez? O que você se tornou? A indignação e o choque transbordavam de suas palavras. A multidão, agora em pânico total, ao ver organismos misturados com metais, parecia um espetáculo de horror. Eu fiz o que era preciso para proteger o que amamos. Ele deu um passo à frente. E então, como se o tempo tivesse parado, Darlene percebeu. Tudo o que ela pensou que era real estava desmoronando. Os segredos, a traição, o que ela realmente achava que conhecia sobre Jorge. Tudo estava conectado a algo muito maior. Você estava envolvido em toda essa confusão? Sempre. As palavras saíram de sua boca como um sussurro. E no olhar de Jorge, ela viu um blend de amor e dor. O jovem do capuz apareceu novamente, como um guardião do destino. Darlene, o tempo está acabando. A verdade tem suas consequências. E você está no centro dessa tempestade. Escolha agora. Darlene olhou para um lado e para o outro. O caos ainda girava em torno dela, mas a pressão está se intensificando. A cidade não era mais o que parecia. Cada decisão que ela tomasse agora seria crítica. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, tudo o que Darlene sabia estava prestes a mudar para sempre. Ela precisava agir. Qual o próximo movimento dela nesse jogo mortal? As cartas estavam na mesa. E cada uma delas tinha uma verdade própria.
Darlene estava paralisada. O ar estava cheio de tensão e o pânico da multidão parecia sufocante. A luz do sol começava a se apagar, sentindo-se ligeiramente opressora sob a nuvem de caos. O que mais poderia acontecer? O tiroteio ecoou pela praça, agora transformada em um campo de guerra. Então, uma figura conhecida cortou a multidão. Era o jovem do capuz novamente. O mesmo que havia invocado segredos obscuros. Darlene sentiu seu coração disparar. Eu avisei você! Ele gritou, com os olhos fervendo de uma paixão intensa. Você não pode ignorar a verdade! Um segundo depois, ele apontou para Jorge. Ele não é quem você pensa que é, Darlene. Ele é o verdadeiro culpado. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio e Darlene não podia acreditar no que acabara de ouvir. O impacto foi instantâneo. Jorge, que estava tentando se levantar, hesitou. A expressão dele transparecia confusão e medo. E tudo o que Darlene acreditou que sabia começou a desmoronar. Calma, você não sabe o que está dizendo, Jorge protestou, mas sua voz estava trêmula. Eu sei exatamente o que estou dizendo. O jovem estava furioso e a multidão o ouvia com atenção. Ele foi o responsável por tudo isso. Ele traiu da mesma forma que vai te trair. Uma onda de choque percorreu a praça. Darlene sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Traição? Ela olhou para Jorge, que agora parecia uma sombra do homem forte que sempre conhecera. O que está acontecendo, Jorge? Você precisa me dizer a verdade. Sua voz ganhou um tom de desespero. Darlene, Ele hesitou. Não é tão simples. O silêncio foi quebrado por um grito. O oficial da polícia interrompendo o tenso confronto. Todos afastem-se. Precisamos garantir a segurança. Darlene não conseguia pensar. Todos os momentos que vivera com Jorge, cada risada e cada segredo compartilhado, agora era uma névoa. Poderia ele ser um traidor? E se o jovem tivesse certo? Então um estrondoso barulho cortou a tensão novamente. Mais explosões! Darlene se virou para ver fumaça subindo de um prédio próximo. A cena era surreal e aterrorizante. A cidade estava em perigo. O jovem do capuz olhou para ela com os olhos ardendo e disse: Você precisa fazer sua escolha, Darlene. A verdade ou a mentira? Essa é a hora. A adrenalina tomou conta enquanto ela via Jorge se distanciar dela, quase como se fugisse de uma verdade que tinha certeza que era sua. Os generais estavam em alerta, e o velho que a encarava com um misto de desespero e expectativa. O que mais estava acontecendo ali? A cidade estava decaindo e Darlene estava no centro de tudo. A multidão flutuava entre o pânico e a curiosidade. Darlene queria gritar, queria entender tudo, mas não conseguia organizar seus pensamentos. Por que Jorge estava quieto? O que ele realmente sabia? Um olhar entre eles e ela soube. Algo que ela nunca poderia imaginar estava prestes a ser revelado. Então o jovem se aproximou dela. Se você não fizer algo agora, tudo vai desabar. O passado é um buraco negro, Darlene. E você tem o poder de decidir se vai afundar ou se libertar. E nesse instante, enquanto o caos reinava, um novo estrondo ressoou e as portas do passado começaram a se abrir. A maior revelação ainda estava por vir. A verdade estava próxima, mas Darlene não sabia era que a traição tinha uma face que ela não esperava
E isso mudaria tudo para sempre. Num instante, uma luz ofuscante explodiu da direção do prédio. A explosão foi tão poderosa que as janelas estouraram como cristal. O choque físico fez Darlene tombar para trás. Ela ouviu gritos, não apenas da multidão, mas de algo mais profundo, algo que reverberava em sua alma. Quando ela se ergueu, sua visão estava embaçada. E ela viu, em meio a fumaça e destroços, uma figura se erguia como uma aparição. Era Jorge, mas não era o tio que ela conhecia. E estava diferente, com os olhos brilhando em uma coloração que parecia ativada pelo calor do fogo. Ele não era um homem, mas uma espécie de máquina. Um ciborgue, talvez? Uma versão retorcida da pessoa que ela amava. Darlene, eu... Estou aqui para te proteger. Ele gritou, mas sua voz eram ecos de metal misturados com promessas quebradas. Você deve saber a verdade. A cidade estava em chamas, mas o foco dela estava em Jorge. Homem ou máquina? O que você fez? O que você se tornou? A indignação e o choque transbordavam de suas palavras. A multidão, agora em pânico total, ao ver organismos misturados com metais, parecia um espetáculo de horror. Eu fiz o que era preciso para proteger o que amamos. Ele deu um passo à frente. E então, como se o tempo tivesse parado, Darlene percebeu. Tudo o que ela pensou que era real estava desmoronando. Os segredos, a traição, o que ela realmente achava que conhecia sobre Jorge. Tudo estava conectado a algo muito maior. Você estava envolvido em toda essa confusão. Sempre? As palavras saíram de sua boca como um sussurro. E no olhar de Jorge, ela viu um blend de amor e dor. O jovem do capuz apareceu novamente, como um guardião do destino. Darlene, o tempo está acabando. A verdade tem suas consequências. E você está no centro dessa tempestade. Escolha agora! Darlene olhou para um lado e para o outro. O caos ainda girava em torno dela. Mas a pressão está se intensificando. A cidade não era mais o que parecia. Cada decisão que ela tomasse agora seria crítica. E enquanto a fumaça começava a se dissipar, tudo o que Darlene sabia estava prestes a mudar para sempre. Ela precisava agir. Qual o próximo movimento dela nesse jogo mortal? As cartas estavam na mesa, e cada uma delas tinha uma verdade própria. Darlene estava paralisada. O ar estava cheio de tensão e o pânico da multidão parecia sufocante. A luz do sol começava a se apagar, sentindo-se ligeiramente opressora sob a nuvem de caos. Que mais poderia acontecer? O tiroteio ecoou pela praça, agora transformada em um campo de guerra. Então, uma figura conhecida cortou a multidão. Era o jovem do capuz novamente, o mesmo que havia invocado segredos obscuros. Darlene sentiu seu coração disparar. Eu avisei você! Ele gritou, com os olhos fervendo de uma paixão intensa. Você não pode ignorar a verdade. Um segundo depois, ele apontou para Jorge. Ele não é quem você pensa que é, Darlene. Ele é o verdadeiro culpado. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. A multidão ficou em silêncio. E Darlene não podia acreditar no que acabara de ouvir. O impacto foi instantâneo. Jorge, que estava tentando se levantar, hesitou. A expressão dele transparecia confusão e medo. E tudo o que Darlene acreditou que sabia começou a desmoronar. Calma, você não sabe o que está dizendo! Jorge protestou, mas sua voz estava trêmula. Eu sei exatamente o que estou dizendo. O jovem estava furioso e a multidão o ouvia com atenção. Foi o responsável por tudo isso.
Ele te traiu, da mesma forma que vai trair a cidade. Uma onda de choque percorreu a praça. Darlene sentiu como se o chão estivesse se desfazendo sob seus pés. Traição! Ela olhou para Jorge, que agora parecia uma sombra do homem forte que sempre conhecera. O que está acontecendo, Jorge? Você precisa me dizer. A verdade! Sua voz ganhou um tom de desespero. Darlene, Ele hesitou. Não é tão simples. Corações batiam. O silêncio foi quebrado por um grito. O oficial da polícia interrompendo o tenso confronto. Todos, afastem-se. Precisamos garantir a segurança. Darlene não conseguia pensar. Todos os momentos que vivera com Jorge, cada risada e cada segredo compartilhado, agora eram uma névoa. Poderia ele ser um traidor? E se o jovem estivesse certo? Então, um estrondoso barulho cortou a tensão novamente. Mais explosões. Darlene se virou para ver fumaça subindo de um prédio próximo. A cena era surreal e aterrorizante. A cidade estava em perigo. O jovem do capuz olhou para ela com os olhos ardendo e disse: Você precisa fazer sua escolha, Darlene. A verdade ou a mentira? Essa é a hora. A adrenalina tomou conta enquanto ela via Jorge se distanciar dela, quase como se fugisse de uma verdade que tinha certeza que era sua. Os generais estavam em alerta, e o velho, que a encarava com um misto de desespero e expectativa. O que mais estava acontecendo ali? A cidade estava decaindo, e Darlene estava no centro de tudo. A multidão flutuava entre pânico e a curiosidade. Darlene queria gritar, queria entender tudo, mas não conseguia organizar seus pensamentos. Por que Jorge estava quieto? O que ele realmente sabia? Um olhar entre eles e ela soube. Algo que ela nunca poderia imaginar estava prestes a ser revelado. Então, o jovem se aproximou dela. Se você não fizer algo agora, tudo vai desabar. O passado é um buraco negro, Darlene, e você tem o poder de decidir se vai afundar ou se libertar. E nesse instante, enquanto o caos reinava, um novo estrondo ressoou, e as portas do passado começaram a se abrir. A maior revelação ainda estava por vir. A verdade estava próxima. Mas o que Darlene não sabia era que a traição tinha uma face que ela não esperava. E isso mudaria tudo para sempre. Num instante, uma luz ofuscante explodiu da direção do prédio. A explosão foi tão poderosa que as janelas estouraram como cristal. O choque físico fez Darlene tombar para trás. Ela ouviu gritos, não apenas da multidão, mas de algo mais profundo, algo que reverberava em sua alma. Quando ela se ergueu, sua visão estava embaçada e ela viu, em meio à fumaça e destroços, uma figura se erguia como uma aparição. Era Jorge, mas não era o tio que ela conhecia. Ele estava diferente, com os olhos brilhando em uma coloração que parecia ativada pelo calor do fogo. Ele não era um homem, mas uma espécie de máquina, um cyborg, talvez? Uma versão retorcida da pessoa que ela amava. Darlene, estou aqui para te proteger, ele gritou. Mas sua voz eram ecos de metal misturados com promessas quebradas. Você deve saber a verdade. A cidade estava em chamas, mas o foco dela estava em Jorge. Homem ou máquina? O que você fez? O que você se tornou? A indignação e o choque transbordavam de suas palavras. A multidão, agora em pânico total, ao ver organismos misturados com metais, parecia um espetáculo de horror. Eu fiz o que era preciso para proteger o que amamos. Ele deu um passo à frente. E então, como se o tempo tivesse parado, Darlene percebeu.
Tudo que ela pensou que era real estava desmoronando. Os segredos, a traição, o que ela realmente achava que conhecia sobre Jorge. Tudo estava conectado a algo muito maior. Você estava envolvido em toda essa confusão? Sempre. As palavras saíram de sua boca como um sussurro. E no olhar de Jorge, ela viu um blend de amor e dor. O jovem do capuz apareceu novamente, como um guardião do destino. Darlene, o tempo está acabando. A verdade tem suas consequências. E você está no centro dessa tempestade. Escolha agora. Darlene olhou para um lado e para o outro. O caos ainda girava em torno dela, mas a pressão estava se intensificando. A cidade não era mais o que parecia. Cada decisão que ela tomasse agora seria crítica, e enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma voz conhecida soou, cortando através do tumulto. Mãe! Era a filha de Darlene, Emily, que apareceu de repente no meio da confusão, sua expressão marcada pelo medo. Darlene sentiu seu coração parar. Como ela tinha chegado ali? O olhar de Jorge se tornou ameaçador e ele gritou: "Saia daqui, Darlene, não é seguro!" A multidão reagiu com força e Darlene hesitou entre a filha e Jorge. Um novo ruído começou a preencher o ar, um zumbido agudo que parecia aumentar de intensidade. O jovem do capuz deixou escapar um grito desesperado. A verdade está vindo! Todos nós estamos em perigo! E então, tudo aconteceu rapidamente. Uma figura encapuzada... Não! O jovem! Mas uma nova presença surgiu ao lado de Emily. Com um movimento rápido, removeu o capuz, revelando um rosto familiar, mas devastador. Era a irmã de Darlene, Clara, que havia desaparecido anos atrás, sob circunstâncias misteriosas. Agora, ela estava de pé ao lado da filha, como se tivesse voltado do além. Você precisa saber, Darlene! Ele te escondeu a verdade! Clara disse, apontando para Jorge. O chão tremeu sob os pés de Darlene. A revelação foi como um golpe no estômago. A cidade parou. Todos estavam em choque. Quem era ela de verdade? O que mais estava escondido sob o manto de segredos? As emoções se entrelaçaram e Darlene ficou em dúvida. Uma parte dela queria confiar em Jorge, mas outra estava revoltada. A irmã, a filha, o jovem do capuz. Tudo se misturava em um emaranhado de mistério. Enquanto a figura ameaçadora do ciborgue Jorge se aproximava, Darlene percebeu que estava no centro de algo muito maior do que uma simples traição. Não posso mais ficar em silêncio, Darlene sussurrou, enquanto seu coração disparava. O que mais ela tinha a perder? O fogaréu do passado a cercava, e com a chegada de Clara, as cartas estavam finalmente na mesa. Mas a verdade tinha um preço, e ela estava prestes a pagar. Darlene sentiu que a verdade tinha chegado ao seu clímax. Com o peso das revelações se acumulando, ela olhou para Jorge, agora uma sombra robótica do homem que sempre amou, e sua irmã Clara, que surgiu de forma quase sobrenatural. O caos ao redor parecia pulsar com uma energia própria, entrelaçando gritos de pânico e sussurros de choque. Mãe, por que você está com ele? Ele é perigoso. Emily, com os olhos arregalados, estava claramente assustada. A dor na voz dela fez o coração de Darlene acelerar. Eu não sei o que está acontecendo. Darlene balbuciou. Jorge, o que você se tornou? Darlene, eu fiz isso para salvar você, para nos salvar de algo muito maior. Jorge respondeu, suas palavras ecoando a mecanização de seu novo ser.
Havia um frenesi nos olhos deles que Darlene nunca havia visto antes. O medo e a necessidade de proteção eram palpáveis. Salvar de quê? A pergunta saiu de sua boca antes que pudesse sequer pensar. De quem? Do que você se envolveu? Você me traiu, Jorge. Eu não fiz isso por vontade própria. Existe uma força maior em... Movimento, Jorge implorou. Um toque de desespero na voz que ecoou pelos ares carregados de tensão. Eles estão atrás de nós. E você precisa entender. Clara estava certa. Um murmúrio percorreu a multidão. Os rostos em volta trocavam olhares de incredulidade e curiosidade. O jovem do capuz franziu a testa. A verdade que você conhece é uma ilusão. A escolha de Darlene é tudo o que importa agora. Você precisa entender o que está em jogo. Darlene olhou para os dois. Nó na garganta. Sua vida estava desmoronando e, ao mesmo tempo, uma dúvida pairava no ar. O que era real? Sua família? Jorge? Por que ele não a havia contado antes? Não posso mais ficar em silêncio, Clara gritou, quebrando a tensão. Darlene, você precisa saber o que ele realmente fez antes. De decidir. Está tudo interligado. Nesse momento, outra explosão ecoou. E a poeira se levantou, cobrindo o céu. O caos tomou conta. As pessoas gritavam e se afastavam. E Darlene sentiu um frio na espinha ao perceber que a cidade estava desmoronando. Decida, Darlene! O jovem do capuz estava agora ao seu lado. A urgência em sua voz deixava tudo mais claro. A verdade ou a mentira? Você é a única que pode impedir o que está por vir. Darlene respirou fundo. O medo e a determinação misturando-se dentro dela. Tudo o que ela conhecia estava à beira do colapso. E ela estava no centro da tempestade. E se eu escolher a verdade? O que acontecerá com todos nós? Nós lutaremos juntos. Isso não é o fim, Darlene, mas um novo começo, Jorge. Respondeu, sua voz ainda lembrando o homem que ela amava. Mesmo que agora estivesse envolto em metal. Clara assentiu e a determinação em seu olhar era contagiante. Enquanto os destroços caíam ao seu redor, Darlene levantou a cabeça. O peso da escolha se arrastava sob seus ombros. Mas finalmente ela entendeu. Seria mais do que um ato de sobrevivência. Seria um ato de coragem. Eu escolho a verdade, ela gritou, sua voz cortando o pânico. Eu escolho enfrentar isso. E naquele momento, a cidade sabia de seu desafio. As nuvens começaram a se dissipar. O sol começando a romper, trazendo um novo dia. Os olhares da multidão se voltaram para ela. E algo mudou. O medo foi substituído pela esperança. O caos pela possibilidade de redenção. O jovem do capuz sorriu. E a cidade, com suas feridas ainda abertas, parecia segurar a respiração. Darlene tinha feito sua escolha, mas a batalha estava longe de acabar. E é assim que chegamos ao fim de uma jornada repleta de reviravoltas, medo e coragem. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. É hora de esgotar esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. E não se esqueça, inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo.
Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Até a próxima!